Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos ouvir a voz de Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8 em diante. E o tema da mensagem desta noite é o verdadeiro Evangelho. Vamos ouvir coisas profundas de Deus. Nesta igreja você ouve as coisas profundas do Espírito. Todos acharam? Então acompanhe a leitura do texto bíblico, que diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos de Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, já louvamos o Teu nome, já Te adoramos, já Te bendizemos, e agora aquietamos o nosso espírito, agora calamos a nossa voz, para podermos ouvir a Tua voz, porque quando o homem não ouve a voz de Deus, ele fica inseguro, intranquilo, ele perde o rumo da sua vida, ele fica depressivo, angustiado, ele fica completamente sem rumo e sem direção. Mas quando nós ouvimos a Tua voz, meu Deus, há uma segurança muito grande, há uma confiança inabalável, há uma certeza que não estamos sozinhos. Por isso, nós queremos Te ouvir nessa noite. Fala ao Teu povo, fala a cada homem e a cada mulher que com mãos de amor, com laços de misericórdia, o Senhor atraiu a este lugar. Usa-me como Teu servo, como Teu pastor, e fala através de mim, Senhor Deus, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu povo seja fortalecido, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos aqueles que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, quando a igreja primitiva
pela primeira vez, sentiu a necessidade de levantar diáconos para ajudar no trabalho da obra, para que os apóstolos se dedicassem apenas à palavra e à oração, foram levantados 7 diáconos. Dentre esses 7 primeiros diáconos da igreja primitiva, estava Estevão. Só que Estevão, ele não se limitou a ficar servindo as viúvas, que era o problema dessa época aqui. Ele não se limitou a ficar fazendo um trabalho puramente administrativo, mas Estevão, com poder e glória, anunciava a palavra de Deus. Estevão era um evangelista em potencial. Só que isso acabou irritando profundamente os líderes religiosos daquele tempo. À medida que Estevão proclamava a palavra de Deus com verdade, eles começaram a ficar com raiva, eles começaram a ficar irados, eles começaram a discutir com Estevão e a contestar aquilo que Estevão pregava. Contestavam, não aceitavam a verdade que Estevão proclamava. Só que todas as discussões que eles tiveram com Estevão, todas as contestações que eles fizeram daquilo que Estevão ensinava, foi em vão. Por quê? Porque aqui no versículo 10 diz, leia na tua Bíblia, no versículo 10, que eles não podiam, que coisa, né? Resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Não conseguiam resistir à sabedoria. Por mais que eles contestassem, por mais que eles argumentassem, o que Estevão falava tinha mais peso, tinha mais substância, tinha verdade, não tinha como contestar. Bom, já que eles não conseguiam contradizer aquilo que Estevão dizia, aquilo que Estevão falava com a sabedoria divina, o que é que eles fizeram? Olha o que essa gente aqui fez. Eles tentaram, irmãos, desmoralizar Estevão, levantando mentiras e calúnia contra esse homem. Porque é sempre assim até nos dias de hoje. Quando eles não conseguem contradizer a palavra, porque quando a palavra é pregada com sabedoria divina, pela unção do Espírito Santo, então eles tentam desmoralizar o mensageiro da palavra, o pregador da palavra. Fizeram isso com Estevão aqui. Leia, por favor, do versículo 11 ao 14. Vamos ler junto. Diz assim: então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Olha a mentira que eles levantavam. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram e levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram contra Estevão, dizendo: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Quer dizer, em outras palavras, Estevão estava sendo acusado de ser cristão. Estevão estava sendo acusado de ser seguidor de Jesus Cristo. Ele estava sendo acusado de pregar uma palavra que contrariava os religiosos daquele tempo. Essa era a acusação. Agora, qual foi a consequência disto aqui? Ele foi levado perante o sinédrio, que era um tribunal judaico, composto de 70 homens, 70 líderes religiosos, e esse tribunal era um tribunal muito poderoso, porque o tribunal chamado sinédrio, ele tinha o poder até de condenar uma pessoa à morte, até de aplicar a pena capital, a pena de morte. Pois bem, é diante desse tribunal judaico que Estevão faz a sua defesa no mais longo discurso, na mais longa pregação registrada aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Veja a situação, ele estava diante de um tribunal poderosíssimo, acusado de mentiras, vítima de calúnia, vítima de blasfêmias. Ele sabia que aquele tribunal tinha poder para condená-lo à morte, e ele começa a fazer uma defesa brilhante diante desses homens.
Veja, por favor, no capítulo 7, versículo 1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Quer dizer, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: vem cá, é verdade tudo isto que essas pessoas estão dizendo a teu respeito? É verdade todas essas acusações que fazem contra ti? É verdade que você blasfema contra Deus? É verdade que você blasfema contra Moisés? É verdade tudo isso? Então veja, toda essa longa pregação aqui de Estevão foi uma resposta a essa pergunta aqui do sumo sacerdote. Versículo 2. Leia o versículo 2. Diz assim: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Bom, vou ler só até aqui, porque depois, ao longo dos próximos cultos, nós vamos ler todo esse discurso de Estevão, e você vai perceber, você vai ver que Estevão prossegue até o final da pregação, fazendo uma longa recapitulação da história. É tremendo isso aqui. Aí você diz assim: pastor, qual é o interesse, pastor Carlos Magno, que tudo isso aí tem para nós cristãos nos dias de hoje? Qual o interesse que isso tem para nós que vivemos em pleno século 21? Eu vou dizer para você qual é o interesse que tem. Por que isso aqui tem interesse? É porque, da mesma maneira que as pessoas rejeitaram essa verdade de Deus no tempo de Estevão, elas continuam rejeitando nos dias de hoje, em pleno século 21. Você vê que nós vivemos num mundo cheio de problemas, cheio de confusão, cheio de pecado, cheio de iniquidade. Nós mesmos, como indivíduos que somos, nós temos muitos problemas na vida. Nós enfrentamos muitas dificuldades. E o que há de importante nesta hora de problemas, nesta hora de extremas dificuldades, é que só existe uma verdade que pode lidar com toda esta situação que nós temos enfrentado ao longo da vida, que é o Evangelho da graça de Deus. Só essa verdade pode nos ajudar a enfrentar as lutas da vida, a enfrentar os problemas, a enfrentar as dificuldades que todos nós temos ao longo da nossa caminhada. Amém? Eu tenho sempre dito, é dever da igreja pregar este evangelho, é dever da igreja de Jesus pregar o evangelho da graça de Deus, aquele que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo e que infelizmente as igrejas não têm pregado. Elas se omitem, elas se acovardam, elas pegaram o evangelho da graça de Deus e jogaram no arquivo morto da igreja, jogaram na lata do lixo. Então é dever da igreja, como essa igreja aqui prega. Mas o drama é que às vezes as pessoas, via de regra, elas rejeitam esse evangelho. Você já prestou atenção como o evangelho da graça de Deus é rejeitado? Você que prega, você que evangeliza, você que fala às vezes para uma pessoa dentro de um ônibus, numa fila de banco, no teu local de trabalho, às vezes para alguém da tua parentela, da tua família, às vezes para um vizinho, às vezes para um amigo, às vezes para alguém de uma outra igreja que você tem contato. Então, o que eu quero dizer? É que mesmo enfrentando sérias dificuldades, há uma rejeição, meus irmãos, muito grande por parte das pessoas. Principalmente por parte daquelas que se dizem cristãs, que se dizem convertidas, que se dizem pessoas de Deus. É absolutamente incrível, eu digo, como é que as pessoas que se dizem cristãs se voltam contra o evangelho da graça de Deus, e elas se voltam com zombaria, com escárnio, escarnecem, zombam. Pastor Carlos, você me pergunta: pastor, por que essa rejeição tão grande? Por que esta zombaria? Por que esse escárnio que as pessoas fazem do evangelho da graça de Deus? Eu vou te responder. Pelas mesmas razões que as pessoas rejeitaram aqui no tempo de Estevão.
pelas mesmas razões que as pessoas rejeitaram este evangelho no tempo do apóstolo Paulo, e está tudo registrado aqui na Bíblia. Porque o problema é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para você. Olha, irmãos, as pessoas, de uma maneira geral, elas acham muito fácil compreender o ensino da graça de Deus quando nós ilustramos esse ensino na vida de outra pessoa. Quando você ensina, ilustra na vida do outro, as pessoas conseguem entender com muita facilidade. Mas como as pessoas, elas têm uma tendência de sempre procurar proteger a si mesma, o que acontece? Elas conseguem ver coisas erradas nos outros, mas elas não conseguem ver as mesmas coisas erradas na sua própria vida. Olha, infelizmente as pessoas têm essa tendência. É fácil ver o erro na vida daquele, mas não é fácil ver na minha própria vida. Via de regra é assim. É fácil você ver o erro no filho do outro, mas como é difícil você ver o erro no teu próprio filho. Então essa que é a verdade aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo para você entender melhor. Se nós dizemos, por exemplo, que os católicos são idólatras, que eles colocam a sua fé nos santos, nas imagens, nas velas acesas, né? Nas romarias católicas, todo o povo de Deus concorda com isso. Seja de que denominação for, seja de que corrente religiosa for. Se vocês são os idólatras, ficam lá com o negócio de água benta na cabeça, ficam lá crendo em relíquias, todo mundo concorda com isso. Mas se você chegar para essa mesma pessoa que chama um católico de idólatra, mas que também coloca a sua fé, por exemplo, num copo com água, numa rosa que diz que está ungida, num saquinho de sal grosso, que coloca a sua fé em correntes de libertação, se você disser que ela também é uma idólatra, ela não concorda mais com você. Ela concorda enquanto você está colocando lá na vida do católico. Na hora que você se voltar para ela, acabou a concordância. É assim ou não é assim? É interessante isso, né? Porque nós temos um exemplo aqui na Bíblia, na história de Davi. É um exemplo maravilhoso. Você sabe que Davi cometeu um pecado terrível. Davi foi responsável pelas páginas mais sujas, mais negras da Bíblia Sagrada. Mas veja, mesmo assim, esse homem não conseguia sequer ver que ele tinha praticado o mal, mas as pessoas viam, as pessoas enxergavam o mal que esse homem tinha feito. Por isso que Deus mandou o profeta Natã até o rei Davi, e só assim é que ele conseguiu enxergar. E o profeta Natã chega diante de Davi, e ele começa a retratar o erro de Davi, como se tivesse sido praticado por uma outra pessoa, e num contexto completamente diferente. Aí ele enxergou o erro. Quando mostrou outro fazendo a mesma coisa, ele disse, está errado, está errado. Enquanto era ele não enxergava. Vamos ver isso. Isso é interessante, né? 2 de Samuel, rapidamente. Vamos lá. 2 de Samuel, capítulo 12. Eu acho incrível essa passagem bíblica. Pronto? Vou ler. Versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi, era um profeta. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grandes números. Olha a história que ele estava contando. Havia um homem rico e um homem pobre, na mesma cidade. O rico tinha ovelhas e gado em grande número. Davi tinha um harém de mulheres. Um harém, que não faltava era mulher para esse homem, né? Mas ele olhou para a mulher do outro, só tinha uma. Mas o profeta está contando o mesmo erro, como se fosse outra pessoa, e num contexto diferente do dele. Ele não estava percebendo que estava falando dele. Está falando de ovelhas, está falando de gado, não estava falando de mulher, né? Aí o versículo 3. Mas o pobre
não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, em que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado, do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Agora veja o versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, tem que morrer, tem que pagar com a vida, não presta, é um cabra safado, é um malvado, é um desalmado, tem que morrer. E além de morrer, pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Quer dizer, Davi como rei ficou profundamente indignado, né? E disse que o homem que tinha feito aquilo tinha que ser o quê? Morto. Olha, porque tomou uma cordeirinha, um animal, ele tinha tomado a mulher do outro. Que coisa impressionante, né? Quer dizer que o pobre só tinha um animalzinho, uma cordeirinha? É. E o rico foi lá e tomou para ele, tendo rebanhos de gado, de cordeiro? É. Tem que ser morto. Quem faz uma maldade dessa tem que morrer e ainda restituir 4 vezes mais. Aí no versículo 7, ele leva uma bordoada para acordar de vez. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, tu és esse homem, você é esse homem aí que fez essa perversidade. E aí ele acorda e enxerga o seu erro. Tremendo isso, né? É fácil enxergar na vida dos outros, né? É fácil enxergar quando os outros erram, né? Mas via de regra, nós não queremos enxergar os nossos erros. Então, eu quero mostrar para a igreja que a atitude dos membros do Sinédrio em relação à verdade da palavra de Deus, meus irmãos, é exatamente a mesma atitude de muitas pessoas nos dias de hoje. É exatamente a mesma coisa. É a mesma atitude, a mesma rejeição, a mesma repulsa, o mesmo desprezo pela verdade sagrada. Só que eu quero mostrar para vocês que isso se manifesta de várias formas e maneiras diferentes. Eu quero que você se lembre de uma coisa. Olha, Estevão, ele não tinha praticado nenhum mal contra ninguém, mas mesmo assim foram lá, prenderam o homem, levaram-no à força e o colocaram perante o Sinédrio para ele ser julgado. Ele foi levado a julgamento. A revolta dessas pessoas aqui foi porque elas não conseguiram contradizer a sabedoria e o espírito de Estevão. Elas não tinham argumento, elas não conseguiam contradizer o que Estevão ensinava, elas não conseguiam contradizer aquilo que Estevão pregava, porque ele pregava com sabedoria e pela unção do Espírito de Deus. Não conseguiam. Então, inventaram mentiras, arranjaram testemunhas falsas, fizeram falsas acusações, e eles estavam dispostos a ir até as últimas consequências a fim de prejudicar a vida de Estevão. Estavam dispostos a ir até as últimas consequências. Você vai ver que, à medida que Estevão prosseguia na sua defesa, à medida que Estevão pregava diante do Sinédrio, olha, eles se enfureciam cada vez mais. Você quer ver? Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar lá. Volta lá em Atos. Atos capítulo 7. Versículo 54. Olha só. Atos capítulo 7, versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Quer dizer, uma fúria desenfreada, né? É a mesma coisa hoje, meus irmãos. Quando as pessoas refutam o evangelho da graça de Deus, as pessoas quando rejeitam esta verdade da graça de Deus, elas não rejeitam com uma argumentação calma,
com uma argumentação serena, fria, tranquila. Elas não refutam com base bíblica, não. Elas ficam enfurecidas. Elas demonstram ódio, elas demonstram fúria, elas demonstram uma raiva. Você já viu isso no rosto das pessoas? É assim ou não é assim? Você já viu alguém refutar a graça de Deus com tranquilidade? Com serenidade? Não, olha, calma, é assim. Deixa eu mostrar aqui na Bíblia. Vocês estão errados, a verdade está aqui. Não. Elas perdem as estribeiras, meu irmão. Ficam com uma raiva, o semblante fica transtornado. Sabe? É uma raiva louca que as pessoas ficam. É ou não é, irmão? Não é verdade? Então, eles acham, por exemplo, que é uma heresia dizer que o homem não tem livre-arbítrio. Eles ficam furiosos quando nós dizemos salvo uma vez, salvo para sempre. Eles ficam enlouquecidos quando nós anunciamos ao mundo que há um povo nesta terra que Deus predestinou para a salvação. Eles dizem, não pode, isso é heresia, isso é o diabo falando. Olha, ficam totalmente transtornados. Então, as pessoas religiosas, eu estou falando das pessoas religiosas, eu estou falando de líderes espirituais, eu estou falando de pastores, eu estou falando de membros de igreja. Eles ficam realmente enfurecidos quando ouvem essas verdades. É impressionante, mas é verdade. Mas agora, voltando aqui a Estevão, eu pergunto para você o seguinte: o que você acha? Por que essas pessoas aqui tinham tanta raiva da verdade de Deus que esse homem pregava? Por que elas tinham tanta raiva? Por que despertava nela essa fúria, esse ódio incontido? Por que razão? Por que elas chegaram ao ponto de prender Estevão? E no final, você vai ver, apedrejaram Estevão até a morte. Veja a crueldade. Um monte de gente religioso. Não eram os macumbeiros, não eram os ateus, eram aqueles que se diziam de Deus. Eram aqueles que iam para as sinagogas. Eram aqueles que carregavam as escrituras debaixo do braço. E colocaram o homem, ficaram em volta e apedreja, e apedrejaram até morrer. Eu vou dizer para você por que isso aqui, ó. O problema, irmãos, é que essas pessoas aqui, elas estavam completamente satisfeitas com a vida religiosa que elas estavam vivendo. Elas achavam, naquela época, irmão Rodrigues Júnior, era o pensamento deles, elas achavam que não havia nada, absolutamente nada de errado com elas. Eram pessoas religiosas, eram pessoas que iam habitualmente às sinagogas, aos templos, eram pessoas que liam as escrituras sagradas. Mas olha o problema: quando a palavra de Deus era pregada com verdade, a palavra mostrava que havia alguma coisa de muito errada com eles, e que eles precisavam urgentemente se consertar com Deus, se é que de Deus eles eram. Esse era o drama. Esse era o drama. Não, está tudo certo conosco, nós estamos muito bem, estou absolutamente satisfeito com a minha vida religiosa, com a minha vida espiritual. Domingo eu vou lá, assisto um culto na igreja, volto para casa, não preciso mais voltar a outro culto. Quarta-feira eu vou, na quarta que não dá vontade eu não vou. Eu tenho minha Bíblia, está tudo certo, faço as minhas orações, canto os meus louvores, de vez em quando dou uma ofertinha lá para ajudar a obra, está tudo perfeito comigo. Não vejo nada de errado na minha vida. Aí quando a palavra era pregada, meu irmão, quando a graça de Deus vinha, mostrava que havia algo de muito errado com essa gente aqui. Aliás, essas mesmas pessoas aqui já tinham se sentido ofendidas tempos atrás pela pregação do Senhor Jesus Cristo. E aí você vê
que a mesma situação que Estevão estava passando naquele momento, Jesus já havia passado. Jesus também foi levado diante do Sinédrio. O Senhor Jesus Cristo também incomodou muito essa gente. Você vê, por que é que durante o ministério terreno de Jesus, os doutores da lei, os fariseus, os sumos sacerdotes e tantos outros mais se sentiram tremendamente ofendidos pela pregação de Jesus? E por que eles o trataram da maneira que trataram? Por quê? Tem que ter uma resposta. Ora, o Senhor Jesus, irmão, era a essência do amor, era um homem cheio de bondade, era um homem cheio de misericórdia, mas mesmo assim, eles iam para lá, eles discutiam com Jesus, eles refutavam o ensino do Senhor Jesus Cristo, eles conspiraram contra Jesus até o ponto de o levarem a morrer crucificado numa cruz. Eu pergunto, o que foi que levou essa gente a fazer isso? O que levou? Só há uma resposta, não tem duas. Sabe qual é? É que a pregação de Jesus os condenava. A pregação do Senhor Jesus Cristo condenava toda essa gente. Eles que se julgavam sábios, eles que se julgavam perfeitos, eles que se julgavam espirituais, eles que se julgavam o suprassumo da religião, de repente começavam a ouvir uma mensagem que mostrava que havia algo de errado com eles. Por exemplo, volta aí em João capítulo 8. João capítulo 8. Deixa eu dar um exemplo prático. Isso é Jesus falando com essa gente. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, diante disso aqui, irmãos, o normal seria essas pessoas se encherem de alegria, se encherem de júbilo. Por quê? Porque eles estavam ouvindo uma mensagem que lhes prometia liberdade. Vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. Ao invés de ficarem alegres, ao invés de ficarem felizes, ficaram furiosos, absolutamente furiosos. Por que eles ficaram furiosos, pastor? Porque eles entenderam que quando Jesus disse que se eles conhecessem a verdade os libertaria, eles entenderam que estava explícito que eles não conheciam a verdade e que eles estavam em uma escravidão. Será que conversa é essa aí que esse cara está dizendo? Ele está dizendo que nós não conhecemos a verdade? Ele está dizendo que nós somos escravos? Olha, eles não suportavam ouvir isso. Eles não suportavam ouvir isso. Aqui no versículo 33, olha o que eles responderam para Jesus: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Quer dizer que eles ficaram furiosos com as palavras de Jesus, eles odiaram o Senhor Jesus, e agora eles estavam sentindo o mesmo com a pregação de Estevão. A pregação de Estevão começou a incomodar profundamente. Eles disseram a Jesus: somos descendentes de Abraão. Era como se ele dissesse: tudo bem, se você pregar isso aí que você está pregando para os pagãos, para os gentios, para os ímpios, para os incrédulos, tudo bem, mas você não se liga que nós somos judeus? Você não se liga que nós estamos dentro de uma sinagoga? Você não se liga que nós temos aqui as escrituras sagradas? E você vem pregar isso aqui para a gente? Imagine, nos dias de hoje, Jesus dizendo isso aqui para as pessoas que frequentam as igrejas evangélicas. Só para as igrejas evangélicas. Imagine, a mesma coisa. Se vocês permanecerem na minha palavra, só na minha palavra, pura, sem mistura,
sem doutrinas de homens, sem tradições mentirosas, sem filosofias. Vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Imagine. Quantos que ficam furiosos quando a gente prega e diz: a maioria do povo de Deus não tem conhecimento da verdade, por isso são escravos. Tem gente que liga para a rádio: como é que você diz que nós não conhecemos a verdade? Um dia desse ligou e disse assim: eu tenho 50 anos de evangelho, eu já li a Bíblia 50 milhões de vezes. E eu disse: não entendeu nada. E não entendeu nada, absolutamente nada. Nós somos escravos de quê? Às vezes escravo de uma religião, às vezes escravos de um falso evangelho, às vezes escravos de uma denominação, escravo de um pastor, escravo de correntes, às vezes escravo de uma fogueira santa, às vezes escravo de imagens, às vezes escravos de um fanatismo exacerbado. Tem gente que está escravizado pelo fanatismo religioso. E só a graça de Deus liberta, viu? Eu era um escravo. Eu vivi escravo eu era um fanático religioso. Tão fanático, mas tão fanático, que eu não conseguia sequer ir na casa do meu pai e da minha mãe. Você imagina isso? Porque diziam para mim: olha, se seu pai e a sua mãe não concordam com a sua fé, é porque é o diabo usando eles. Nem vá lá na casa deles. E eu não ia. Já imaginou uma escravidão desta? Você já pensou uma pessoa ser escrava dessa maneira, dessa forma? Quantos de vocês eram escravos? Eu tenho a humildade de dizer: eu era um escravo. A irmã era escrava. Entendeu? Eu não sei se tem mais gente aqui que era escravo. Então, na verdade, aqui nesse episódio de Atos dos Apóstolos, Estevão, irmão, ele estava fazendo aquilo que Jesus já tinha feito lá atrás. Ele estava apenas repetindo. Por exemplo, veja o que Jesus disse aqui no versículo 37. Leia o versículo 37. Ele diz assim: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Jesus diz: se vocês são filhos de Abraão, por que vocês estão procurando me matar? Tem alguma coisa errada com vocês aí. Tem algo muito errado com vocês. Agora, vamos trazer isso para os dias de hoje. Alguns dizem assim: eu creio muito em Deus, eu creio na Bíblia, eu sou um cristão. Jesus diria assim: se vocês creem em Deus, se vocês creem na Bíblia como vocês dizem, se vocês são cristãos como vocês afirmam, por que vocês desprezam a verdade da predestinação? Jesus diria isso. Por que vocês não reconhecem que eu sou soberano, que o homem não tem livre-arbítrio, que sou eu que busco, sou eu que salvo, sou eu que elejo? Por que vocês não acreditam que eu derrotei o diabo? Por que vocês não creem que salvo uma vez, salvo para sempre? Tem alguma coisa errada com vocês. Seria exatamente isso aqui. Porque, irmãos, como é que uma pessoa que se diz cristã, como é que uma pessoa que se diz convertida, como é que uma pessoa que se diz filha de Deus, mente, dissimula, guarda mágoas, não é perdoadora, não frequenta os cultos da igreja regularmente, é avarenta, compra e não paga? Um cristão não pode ser assim. Ou pode? Ou pode? Não. Não pode. Agora, mais interessante ainda é que antes de Jesus, João Batista já tinha dito a mesma coisa para eles. João Batista estava pregando a verdade de Deus, o povo se reuniu em volta de João para ouvir a sua palavra, e entre aquela multidão havia os fariseus.
Sabe o que é que João falou para eles? Vou te mostrar. Lucas capítulo 3. Vamos ver. Lucas capítulo 3. Versículo 7 e 8. Vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Olha só. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comecei a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Que coisa, né? Eles sempre confiando no fato de que eram judeus, de que eram descendentes na carne de Abraão. Esse era o problema deles, esse era o problema dessa gente. Para eles isso é o que importava. Era isso que eles achavam que resolvia os problemas dele. Então, eles imaginavam que o fato deles serem descendentes físicos de Abraão, o fato deles serem judeus, olha, acertava todas as suas relações com Deus. Estava tudo certo. Eram de Deus, eram filhos de Deus, estavam salvos, acabou a história. Você sabe o que é que Paulo disse a essa gente? Romanos 9, versículo 6. Paulo disse assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Você vê? Você pode ser membro de uma igreja, mas eu quero dizer para você uma coisa: nem todos que são membros de uma igreja são de fato filhos de Deus, são de fato cristãos. Então, é exatamente esse ponto de vista que Estevão estava expondo na pregação dele. Exatamente isso aqui, ó. Depois você vai ver que Estevão mostrou nessa pregação o completo fracasso dos judeus, que eles eram incapazes até de entenderem aquilo que eles diziam crer. Até o que eles diziam crer, eles não entendiam. Eles não tinham um perfeito entendimento. Estevão disse: olha, vocês entenderam tão mal a palavra de Deus, mas tão mal, que quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, vocês não conseguem suportar, vocês não conseguem entendê-la, vocês ficam irados, vocês dizem que é blasfêmia, vocês dizem que a verdade de Deus é heresia. Não acontece isso hoje ou não acontece? O mundo religioso, principalmente o chamado mundo evangélico, entendeu tão mal a Bíblia, entendeu tão mal a palavra de Deus, que quando ela é pregada com fidelidade, com verdade, ele diz que é heresia. Ficam furiosos, só falta tirar as calças pela cabeça. É o mesmo problema hoje, irmão. Na nossa igreja, por exemplo, no nosso ministério, eu tenho visto ao longo dos anos que muitas pessoas que têm se tornado cristãs aqui nessa igreja são exatamente aquelas que pensavam que já eram cristãs antes. Eu sou um exemplo disso. Eu sou um exemplo disto aqui. Eu passei anos na igreja católica, adorando ídolos, devoto de Maria, devoto de São Jorge, mas ao mesmo tempo bebia, fumava, me prostituía. Mas eu achava que era um cristão. Eu achava que estava tudo bem comigo. Eu não via nada de errado comigo. Nada. Vou à missa domingo, ou de manhã ou à noite. Comungo, bota a hóstia na boca. Ouço lá o padre falar. Está tudo certo. Entre eu e Deus está perfeito. Já fiz a minha parte espiritual. E depois ia viver a vida. Depois me envolvi com a seita universal. E lá estava eu, anos e anos e anos, mercadejando a palavra de Deus, crendo em sal grosso, crendo em arruda, crendo em copo com água na frente do rádio, crendo que o demônio fazia e acontecia. E eu achava que eu era um cristão. Eu achava que eu era um cristão. Não era. Sou hoje. Eu sou de 15 anos para cá.
Depois que eu ouvi essa verdade, e essa verdade iluminou os meus olhos, e essa verdade penetrou no fundo da minha alma, aí eu me tornei um cristão. Antes, claro, é evidente que não. Então o problema, irmãos, ainda é esse aqui, ó. O maior obstáculo para as pessoas que estão dentro das igrejas, que estão dentro das religiões, se tornarem cristãs, é que elas pensam que já são cristãs. Elas acreditam que já são. A pessoa está lá enganada, ouvindo um falso evangelho, que não pode cortar cabelo, que tem que usar saia arrastando no chão, que não pode ir à praia, mas chega em casa, mente, trai o marido, trai a esposa, é violento, é desonesto, sabe? Mas ela acredita que é de Deus. Ela acha que é cristã. O outro está lá, corrente para cá, corrente para colar, sabe? Sal grosso, enxofre, arruda, diabo a quatro, diabo a molho pardo, diabo assado, diabo ao alho e óleo, diabo de tudo quanto é forma. Gostaram do diabo alho e óleo, né? E ela acredita que é cristã. Essa é a grande dificuldade, essa é a grande dificuldade. Então, da mesma maneira que os judeus pensavam que pelo fato deles terem nascido em Israel, isso tornava as suas relações com Deus perfeitas, que eles eram de Deus, muitos hoje, irmão, também acreditam que pelo fato de ter atendido o apelo de um pastor, pelo fato de ter sido batizado nas águas, eles estão na posição de filhos amados de Deus. Não, eu sou filho de Deus, não sou um cristão. Você é cristão? Tem certeza? Claro! Eu atendi o apelo do pastor, o pastor perguntou, quem quer aceitar Jesus? Eu levantei minha mão. Levantou a mão, aceitou Jesus, mas não houve nenhuma mudança na sua vida interior. Absolutamente nenhuma. Irmãos, eu quero dizer para você, no final dessa mensagem, que o que prova que nós somos verdadeiramente filhos de Deus é o novo nascimento. Diga, o novo nascimento. É o fruto do Espírito, bem latente na tua vida e na minha vida. Pastor, como assim? Como assim o fruto do Espírito, pastor? Só para terminar eu vou mostrar. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Se isso aqui não tiver bem latente na tua vida, pode tirar o cavalinho da chuva que você não é cristão. Mas não é mesmo. Olha só. Mas o fruto do Espírito é, ou seja, o que prova que uma pessoa nasceu de novo, o que prova que uma pessoa tem o Espírito de Deus, é amor, alegria, paz, longanimidade, paciência para suportar ofensa. Tem gente que não suporta nem exortação, imagina a ofensa. Vez o pastor exorta, a pessoa fica com uma cara desse tamanho. Imagina a ofensa, hein? Benignidade, bondade, fidelidade. Olha, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela é fiel. Como eu prezo essa coisa de fidelidade. Sabe, tem que ser fiel, irmão. Fiel à verdade, fiel à palavra, fiel aos mandamentos de Deus, fiel nos teus dízimos, fiel nas tuas ofertas, fiel em praticar o perdão, fiel em ser misericordioso, fiel em não faltar o escudo da igreja. Isso é determinação de Deus, ou não é? É ou não é? Quantos de vocês foram infiéis agora em dezembro, hein? Foram celebrar o Natal, sabe Deus lá onde? Eu mostrei aqui. Que pena que vocês que faltaram não estavam aqui. Que é uma determinação de Deus. Por exemplo, passar o ano novo na igreja. É mandamento de Deus, era o que os judeus faziam.
Quantos são infiéis e preferem passar com a família em casa, com os parentes em casa, às vezes até parentes incrédulos, que não querem nem saber de Deus, nem de Bíblia, nem de coisa nenhuma. Fidelidade ao pastor, fidelidade à palavra empenhada. Olha, quando eu empenho a minha palavra, meu irmão, eu não abro nem para um trem carregado de petróleo. Se tiver que morrer, eu morro, mas eu não volto atrás. Não, a minha palavra eu vou cumprir. Se eu tiver que levar prejuízo, eu levo prejuízo. Mas a minha palavra tem que ser honrada. Eu tenho que ter fidelidade à palavra. Mansidão. Atenção, galera explosiva. Atenção. Ah, pastor, quando eu estou com a razão, eu perco as estribeiras. É mesmo, é? Olha, amarra as estribeiras, viu? Dá um jeitinho de amarrar. Se quiser ter uns fios de aço lá atrás, eu te empresto. Para você nunca mais perder as estribeiras. Mansidão, domínio próprio. Cristão tem que ter domínio. Cristão não pode perder, né, a sua postura, a sua compostura. Mesmo quando ele é ofendido, mesmo quando ele, coberto de razões, é ofendido por alguém, ele tem que ter domínio, tranquilidade. Essa coisa de perder o domínio, ah, pastor, é o único defeito que eu tenho, é a única coisa que Deus não conseguiu mudar em mim, pastor, é que eu não me domino. Oh Deus, como o senhor está fraquinho. Ah, eu não sabia que ao longo dos anos o senhor envelheceu. Acorda o Érix aí, que o Érix está muito cansado da construtora. Cuidado para você não dormir na moto, eu já te falei isso, viu? Ele não para, não dá um sossego ao homem. O cara sai de manhã 5 horas de casa, para lá, para cá, sobe prédio, constrói apartamento, desce apartamento, vai para a faculdade. Eu não sei como é que ele aguenta chegar. Não estou brincando não, velho. Estou falando sério mesmo. É o único que pode cochilar aqui que não me incomoda. Porque eu não aguentaria o rojão que ele aguenta. Com todas, eu já falei isso para ele, não já, Érix? Eu digo, eu não aguentaria o rojão que você aguenta, rapaz. Esse rapaz, olha, é tremendo, viu? Mas está sempre aqui. Não falta cultos. Atrasou em 1 ano a formatura dele, porque fica aqui dia de seminário, dia de quarta-feira, aí perde as aulas, não paga as cadeiras que está devendo, por estar aqui. Pergunta se ele é obrigado a fazer. Alguma vez eu pedi para você vir para cá e faltar a faculdade? Senso de fidelidade a Deus. Ó. Fidelidade, irmãos. Fidelidade, igreja. Fidelidade ao Senhor. Amém? É isso aqui que prova se nós somos ou se nós não somos de Deus. Como eu gosto de observar isso, sabe? Como eu gosto. Quando alguém recebe um pontapé no calcanhar, aí eu fico, deixa eu ver a reação dele. Quando alguém é vítima de uma injustiça, eu fico observando. Se a pessoa, mesmo injustiçada, mantém o domínio, mantém o controle, eu digo, poxa, essa pessoa, olha, está cheia do Espírito. Cheia. Quando a pessoa leva uma repreensão, às vezes uma severa repreensão, eu fico só observando. Como é que ela reage? No outro dia, aí eu vejo quando ela chega à igreja. Se chegou normal, um sorriso nos lábios, tranquilo, não aconteceu nada de legal. Se chega, parece que engoliu um boi, eu digo, ai meu Deus do céu, que pena que não tem um espírito. Que pena que não tem um espírito. Amém? Amém, irmãos? Esse é o problema de muita gente, viu? Achar que está bem. Achar que está perfeito. Não consegue ver erro nenhum nele. Não consegue ver que está errado. Por mais que se pregue, por mais que se mostre,
E quando a pregação faz a carapuça cair na cabeça, aí diz assim: pastor Carlos não é mole não, né, rapaz? Eu? Ué, eu não escrevi Bíblia nenhuma. Devia dizer assim: Deus não é mole não, viu? Deus não deixa passar nada. Mas diz não, pastor, leva na brincadeira como se fosse eu. Domingo a gente prossegue. Tem coisas mais profundas para falar à igreja. E quem tem ouvidos, que ouça o que o nosso Deus falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia.